Hoje a gente vai falar de uma cidade que tá virando, como diz o Antonelli, xodó das pessoas, né? Pois é, nós vamos falar de Montevidéu. E olha o título que eu dei, Montevidéu, a cidade que tem praia, cultura, churrasco e futebol. Muito bom. Isso porque não coube no título carnaval, porque o maior carnaval do mundo é em Montevidéu. É o mais extenso. Ele começa na primeira semana de janeiro e vai até depois, uma semana depois do carnaval. Belo Horizonte tá quase chegando lá. Né? Belo Horizonte está começando a competir, mas o de lá ainda é o mais extenso do mundo. A cidade de Montevidéu, capital do Paraguai, é também do Uruguai, é também o centro político e administrativo. Tem aproximadamente a cidade 1,3 milhão de habitantes e a cidade, a região metropolitana, 1,8 milhão de habitantes. O idioma oficial é o espanhol, a moeda pesos uruguaios e o fuso horário é o mesmo do Brasil. Então, quando a gente não tem horário de verão, temos o mesmo fuso horário. Hora de Brasília, de BH e de Montevidéu, tudo alinhada, tudo certo. Como ir para Montevidéu? Então, para ir para Montevidéu, existem algumas cidades do Brasil que têm voos diretos, como é o caso hoje de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Foz do Iguaçu. Belo Horizonte não tem voo direto para Montevidéu, mas nós já tivemos. A sigla de Montevidéu é MVD e o voo de BH para Montevidéu durava aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Imagina que é que você entrar no avião aqui... 3 horas depois você já estava chegando lá. Fugiu, pronto. Chegou rapidão, era a empresa aérea Pluna, mas infelizmente nós não temos mais esse voo. O aeroporto internacional de Carrasco, em Montevidéu, está localizado a 23 quilômetros do centro e tem uma arquitetura moderna e é um aeroporto muito bem conceituado pelos turistas. O que visitar em Montevidéu? Primeira coisa, são as praias. Montevidéu tem aproximadamente 22 quilômetros de praia do Rio da Prata, praia de água doce. Oi, maravilha. Olha que maravilha. Que legal isso. A praia mais importante é a chamada Praia de los Pocitos. Mas também, essa aí de Los Pocitos é a mais frequentada pelos munícipes e também pelos turistas. Mas também existem outras praias na cidade que merecem destaque, como, por exemplo, Punta Carreras, Carrasco, Malvin e Bucel. Lembrando que a Praia de los Pocitos também possui a placa, o letreiro colorido escrito Montevidéu, fica nessa placa de Los Pocitos. Quem está acompanhando a gente aí pela TV, pelas plataformas digitais, está podendo ver aí uma maravilhosa foto que apresenta... É grande a praia, né, Cris? Muito grande, são 22 quilômetros de costa de água doce. Olha isso. É maravilhoso, é sensacional. E aí, de novo, a gente vem com essa história das placas coloridas, que isso aí tem sido algo que o turismo tem colocado. E mais uma vez a gente dá um alerta aí, alô Belo Horizonte, vamos colocar uma placa legal... Eu falo lá sempre do Belo Horizonte, lá em cima, lá do Mangabeiras, ia ser muito legal, igual Hollywood. Então, é uma coisa que é muito instagramável, as pessoas gostam muito. O ponto principal da cidade, vamos dizer assim, central, é a Plaza de la Independência, que é a praça que fica numa região central, onde marca a transição da cidade velha para a cidade nova. Inclusive, lá também tem o Portal de la Ciudadela, que é onde as pessoas entravam nas cidades. Essas cidades que foram colonizadas por espanhóis, nós vimos aqui, inclusive, na semana passada, falando sobre a cidade do Panamá e várias outras cidades. Na Colômbia tem muito. As cidades, elas tinham muralhas para proteção e ali que começava a Cidade Velha. Então, essa Praça da Independência ela é muito importante, porque é onde também começa a Avenida 18 de Julho, que é a avenida principal da cidade. Ao lado dessa praça, tem um lugar muito interessante que se chama Palácio Salvo, que é uma torre com 95 metros de altura, 27 pisos, ou seja, 27 andares, que durante muitos anos foi o prédio mais alto da América Latina. E Montevidéu não era uma cidade tão grande, nem nunca foi, mas isso, o palácio foi construído para ser um hotel 5 estrelas. E não deu certo.
Então, em 1996, ele foi tombado como Monumento Nacional Histórico do Uruguai. Interessante a gente entender essas coisas, né? E é um cartão postal da cidade, porque como ele é muito alto e está na área antiga, ele se sobressai pela sua beleza e suntuosidade. Por falar em suntuosidade, lá tem um teatro, Fernanda, maravilhoso, chamado Teatro Solis. Esse teatro incrível, localizado também na área antiga, que é um tesouro cultural. Foi inaugurado em 1856. A fachada dele é em estilo neoclássico e ele apresenta uma sala de concertos em formato de ferradura. Vale a pena conhecer. Um passeio por Montevidéu tem que conhecer o Teatro Solis. Outro lugar muito bacana é o Mirador Panorâmico, que é como se fosse um observatório. Ele está localizado a 80 metros da superfície. Lembrando que a cidade de Montevidéu está a 34 metros acima do nível do mar. Então ela está ali bem pertinho, né? Então esse observador com mais 80 metros, você tem ali uma visão panorâmica da cidade. Um lugar muito bacana, que tem uma cafeteria, tem lojinhas de souvenir, um lugar muito apreciado também pela própria população para observar a cidade. Agora, eu fiquei surpreso com algo, eu já estive em Montevidéu e não conheci esse atrativo que eu vou falar agora, que é o Museu Andes 1972. Me chamou a atenção a hora que eu estava fazendo a pesquisa na internet. Por quê? No ano de 1972, uma aeronave que transportava 45 atletas e familiares de rugby, de um time de rugby, caiu nos Andes. Todos os passageiros foram considerados e dados como mortos. Porém, 16 deles sobreviveram 72 dias nos Andes, com todas as condições adversas. No gelo. O que foi no gelo, virou Antonelli. filme, né? Virou Um verdadeiro milagre. Então, 2 filmes foram produzidos a partir desse episódio. Um que se chama Os Sobreviventes dos Andes, de 1976, e outro que chama Vivos, de 1993. Então, esse Museu Andes 1972, que a nossa produtora Amanda, que aliás a turma lá de cima dá um show, né? Dá um show. Tá colocando aí um pedacinho do vídeo que o próprio museu oferece lá no site deles, mostrando objetos, documentos sobre o acidente que aconteceu nessa época. É bem interessante, uma história trágica, triste. A gente vê que acontece, né? Esse tipo de acidente aconteceu agora mais recentemente com os jogadores da Chapecoense. Poucos sobreviveram, mas isso faz parte de uma história e tá lá catalogado e mostrado. Muita gente que lembra dessa história aí tem aquela parte terrível, né? De ter que comer carne humana para sobreviver. É, gente, é isso. É Exatamente. para sobreviver, né? Exatamente. Agora, nós já demos uma pincelada aqui em Montevidéu, mas o atrativo mais visitado da cidade é parecido com o daqui de BH. Opa! É o Mercado del Puerto. O famoso Mercado do Porto, Antonélio. Maravilhoso, hein? O Mercado do Porto, inaugurado em 1868, esse mercado maravilhoso, possui lojas de produtos alimentícios, de artesanato, bares e restaurantes. É uma visita obrigatória, fica no centro da cidade e é incrível. Daqui a pouco eu vou falar qual que é a curiosidade do mercado na hora que eu falar da gastronomia. Opa. Porque tem uma coisa muito importante que tem no mercado que as pessoas têm que Provar? aprovar e aprovar, sem Muito dúvida. bom. Continuando o nosso roteiro, Estádio Centenário. Antonélio agora que entrou para a área de esportes aí da Rio de 98. Todo mundo do futebol agora, Cris. Mundo do futebol, Antonélio. Estádio Centenário, Antonelli por está em favor. todos os mundos. 1930, primeira Copa do Mundo no Uruguai, né? Exato. Montevidéu. E o estádio foi construído de 1928 até 1930. É. Foi construído para Pra Copa. Copa do Mundo, o palco da primeira Da Copa. primeira aí. Essa cancha, como eles dizem lá, Cancha. tem a capacidade para 65.235 espectadores.